Sem acordo na Câmara dos Deputados, votação do projeto do novo ensino médio é adiada para 2024. Primeira-dama Janja critica Elon Musk e diz que vai processar rede social após ter conta invadida. A violência sem fim no litoral de São Paulo. Mais um turista é vítima de assalto, desta vez em plena praia. Em outro caso, bandidos se assustam durante o roubo a motociclista. E ainda uma entrevista com o Alexandre Raposo, presidente da Rede Brasil de televisão. O Brasil News, noticiário da Rede Brasil de televisão, está começando. A Câmara dos Deputados deve encerrar o ano de 2023 sem votar em plenário o projeto de lei enviado pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva para alterar o formato do novo ensino médio, instituído em 2017. Com isso, o tema só deve voltar à pauta em março de 2024, após o recesso legislativo e o carnaval. Segundo líderes, há desacordo sobre pontos do projeto. Com isso, o tema só deve voltar à pauta em março de 2024, após o recesso legislativo e o carnaval. O texto é relatado na Câmara pelo deputado Mendonça Filho, que era ministro da Educação no governo Michel Temer, quando o novo ensino médio foi instituído. Mendonça Filho chegou a prever que o texto seria votado neste mês. Nesta terça, disse que o adiamento atende a um pedido do atual ministro, Camilo Santana. Entre os pontos de maior divergência estão a quantidade de horas-aula para as disciplinas obrigatórias. No modelo atual, as 3.000 horas do ensino médio são divididas entre 1.800 horas de disciplinas obrigatórias e 1.200 horas optativas. O governo defende uma divisão diferente: 2.400 horas-aula para obrigatórias e 600 para itinerários optativos. No relatório, Mendonça propõe um meio-termo: 2.100 horas-aula e 900 horas-aula, respectivamente. Para o nosso comentarista Ney Gonçalves Dias, o adiamento do projeto do novo ensino médio não faz bem para a já combalida educação pública brasileira. Atualmente, o que existe é o seguinte: existe uma carga de 60% para as matérias básicas e 40% para as matérias paralelas. Isso existe agora na reforma de 2017. O governo passou isso para 80 e 20. O projeto da reforma do governo. O ex-ministro Mendonça Filho, que é o relator, ficou no meio termo, não foi nem para o lado de cá, nem para o lado de lá. Então ele ficou entre 70 e 30. É aí que pega o negócio. Pois bem, seria uma derrota do governo. Então o que aconteceu foi o seguinte: o ministro Camilo alegou que isso aí foi feito através de comissões de audiências públicas e que as pessoas ficariam desalentadas. E seria a primeira derrota, seria uma grande derrota do seu primeiro ano no Ministério da Educação. Então, o presidente Lira, que estava muito interessado em votar também hoje, chegou à conclusão que o negócio não tinha como, tinha que adiar. Então ficou o seguinte: a reforma do ensino médio, que já vem fuçando dos últimos 3 anos para cá, para lá, ficou para ser votada em 2024. Até se fazer um acordo até 2024 para votar a matéria do ensino médio, que é de suma importância para o país. Portanto, no ano que vem não tem nenhuma mudança, porque não foi feita a reforma esse ano. Então, qualquer mudança que será feita, provocada pela reforma do ensino médio, só será válida para 2025. João Calbon, Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, os grandes lutadores pela educação no Brasil, não se conformam no além, porque aqui tudo é adiado. Na manhã desta terça-feira, a primeira-dama Janja Lula da Silva voltou a criticar o ataque hacker que sofreu nas redes sociais e disse que o empresário Elon Musk, abre aspas, ficou muito mais milionário com esta invasão.
As declarações foram dadas durante o quadro semanal Conversa com o Presidente. Na semana passada, a Janja foi vítima de um ataque hacker em seu perfil na rede social X, o antigo Twitter. Na ocasião, a conta dela foi invadida e o hacker fez publicações com ofensas e diversas mensagens de teor misógino contra a primeira-dama, além de frases afirmando que havia ocorrido a invasão. Ao falar sobre o assunto, Janja afirmou que ter uma implementação de normas e regulação das redes sociais seria uma forma de estabelecer regras de convivência no ambiente virtual. Ela ainda chegou a dizer que Elon Musk ficou muito mais milionário com a invasão que ocorreu em seu perfil. E eu falo, por 1h30, o seu Elon Musk ficou muito mais milionário, né, com aquele ataque. É essa que é a questão. Sim, pode, né? Não só a regularização das redes, mas a gente precisa discutir a monetização dessas redes sociais. O presidente Lula, por sua vez, afirmou que chega a ser uma canalice os ataques na internet contra sua mulher. Eu, às vezes, fico muito puto da vida. Estou falando a palavra puto de verdade. Eu fico muito da vida com as pessoas que atacam ela pela internet. Eu fico puto porque eu nunca falei da mulher de um presidente, da mulher de um deputado, da mulher de um vereador. Então, eu acho que é uma canalita a pessoa que faz isso. O petista ainda foi firme sobre o assunto e voltou a dizer que pretende regular as redes sociais. Então, nós vamos ter que fazer uma regulação séria. E eu vou dizer mais, não é uma regulação só para um país, é uma regulação para o mundo. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, fez um balanço da atuação da Corte nesta terça-feira e afirmou que fixou em 2023 um caminho para coibir diversos abusos nas eleições. Nesta terça-feira foi realizado o encerramento do ano do Judiciário de 2023 do Tribunal Superior Eleitoral. Desde 1º de fevereiro, com a abertura do ano judiciário, o Tribunal Superior Eleitoral realizou 162 sessões de julgamento, sendo 120 sessões presenciais e 42 sessões no plenário virtual. Nós julgamos 1.957 processos. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, também fez um balanço do acervo de processos de 1º de janeiro até hoje. Apesar dos 10.029 processos autuados esse ano, nós conseguimos baixar o acervo em mais de 1.200 processos. 3.483 processos foram julgados nesse ano. Com isso, Moraes ressaltou a importância da implementação da sessão virtual no TSE. Ele ainda afirmou que a Corte fixou em 2023 o caminho para coibir diversos tipos de abuso nas eleições. Em inúmeras decisões, fixamos já o caminho, as teses a serem seguidas nas eleições de 2024 em relação a abuso de poder econômico, em relação a abuso de poder político, em relação à utilização de prédios públicos, sinais da República, em relação à utilização das funções do cargo, quais os limites que serão aceitos pela Justiça Eleitoral e quais as hipóteses em que isso gerará sanções previstas na legislação. O recesso vai até o dia 6 de janeiro de 2024. E no Supremo Tribunal Federal, o presidente Luiz Roberto Barroso também fez um balanço dos trabalhos realizados pela Suprema Corte neste ano. No balanço apresentado, Barroso afirmou que nenhum tribunal é capaz de impedir o avanço autoritário sozinho. O presidente da Suprema Corte pontuou que a imprensa brasileira, a sociedade civil e a classe política contribuíram com um papel colaborativo para que o judiciário tivesse completo êxito em suas decisões. Nenhum tribunal é capaz de impedir o avanço autoritário sozinho. E, portanto, isso só foi possível porque a sociedade civil, a classe política e a imprensa, de maneira muito relevante, estiveram do lado das instituições.
Barroso também lembrou dos atos antidemocráticos que ocorreram no dia 8 de janeiro, ao qual houve atos de vandalismo e depredação na Praça dos Três Poderes, em Brasília. O ministro classificou o episódio como uma das páginas mais tristes da história. O presidente ainda explicou sobre as decisões monocráticas dos ministros, alvo de frequentes críticas. Ele explicou que, por conta do grande volume, não é possível levar todas as decisões para o plenário. As decisões monocráticas, elas são um imperativo da realidade do tribunal e das circunstâncias que nós vivemos, e só poderia ser diferente se reduzisse dramaticamente as competências do Supremo Tribunal Federal. Portanto, o que é institucionalmente relevante vem a plenário, mas a rotina dos habeas corpus, dos mandados de segurança e das reclamações e das negativas monocráticas em recursos extraordinários simplesmente não teria viabilidade em um tribunal que atua no volume que nós atuamos. No balanço apresentado pelo ministro, a Corte recebeu 78.242 processos, o que representa uma demanda de cerca de 10% maior do que a dos anos anteriores. Segundo Barroso, o fluxo maior de casos decorreu por conta do 8 de janeiro. Atualmente, há mais de 24 mil processos em tramitação no Judiciário. E a seguir, o governo lança aplicativo celular seguro para bloquear aparelhos roubados. Caso Marcelinho Carioca. Ex-jogador confirma sequestro e diz que foi forçado a gravar vídeo sobre relacionamento com mulher casada. O Brasil News vai para um rápido intervalo e nós voltamos já já.